Você falou aí do Ozempic? Ozempic. Cara, tá uma febre. bizarro, né? Tipo, a quantidade de pessoa que tá usando, Ele é falando. eficaz. Mas dá bom? Ele é muito eficaz. E como é que ele funciona? O Ozempic, ele é um análogo de GLP-1 que faz com que você, primeiro fator, faz com que você sinta nojo de comida, cara. É muito estranho. Usuários de Ozempic, Trulicity, Saxenda dizem que não consegue comer. Caramba. Você tem uma situação que me lembra muito náusea, enjoo. Parece que você acabou de comer. Que loucura. É. Juntamente com isso, ele faz com que o seu organismo priorize a utilização de gordura que você tem do que carboidrato pela sua falta de ingestão de calorias. Porra, então... E aí você vai trazendo gordura que você tem localizada como fonte de energia. Você perde peso muito rápido. Mas, tá, vamos lá. A gente tem, por exemplo, quando o pessoal tá falando de vou fazer um ciclo, vou usar testosterona, vou usar não sei o que lá, a gente sabe... Ozempic é uma injeção por semana. Então, mas a gente sabe que tem um efeito contrário, por exemplo. Efeito colateral. Da testosterona a gente sabe que tem um efeito, tanto que pra você fazer, tem uma série de coisas pra você fazer quando você para de usar. O Ozempic não acaba causando a mesma coisa também? O efeito colateral do Ozempic, ele é muito ligado a como você se comporta durante o seu uso. Por exemplo, se você, durante o uso do Ozempic, mantém uma dieta com taxa adequada de proteína e não fica utilizando muito carboidrato refinado, muita fonte de carboidrato simples, você tem menores efeitos colaterais numa utilização em curto prazo, por exemplo, 3 meses. Tá. Agora, se você não come de forma adequada, se você não bate taxa de proteína e fica comendo só fonte de carboidrato refinado e açúcar, come um docinho aqui, um biscoitinho ali, uma bolachinha aqui, um pedacinho de pão ali, não bate taxa de proteína, você corre o risco de ter alterações na sua insulina e pode te deixar até num quadro pré-diabético, dependendo do tanto de tempo que você utiliza esse Ozempic. Tá. Segundo, você tem uma degeneração muito grande da sua massa muscular por carência de nutrientes. Além de você estar num déficit calórico muito grande, você ainda não bateu taxa de proteína. E aí você começa a perder massa muscular. Você perde peso e perde massa muscular. Isso fica feio. Pode crer. Não tem coisa mais feia do que uma pessoa que emagrece perdendo massa muscular, porque ela parece que ficou doente. Uhum. Chega ao ponto das pessoas falarem, nossa, achava você mais bonito gordinho. Por quê? Porque ela perdeu gordura, mas perdeu muita massa muscular também. Normalmente o pessoal perde a graça quando emagrece também, né? Que perde a graça. Perde a graça. Então, quando alguém me fala assim, Renato, o que você acha do uso dos análogos de GLP-1? Eu acho que, primeiro, você é uma pessoa que está em estágio de obesidade? Estou. Cara, eu acho legal você ir num endocrinologista e ele prescrever essa medicação para você, mas você precisa tratar o fator psicológico e o ambiente. Uhum. Porque o que leva uma pessoa à obesidade, na maioria das vezes, é o ambiente, Ed. É aonde ela está. Os amigos dela só falam de comida, na família dela só impera comida, ela adora beber, ela adora comer, a vida dela é isso, o estilo de vida dela. Aí, por algum motivo de saúde, estética, por alguma dor, ele resolve parar de engordar. E aí ele não consegue fazer dieta porque o ambiente conspira contra, ele não gosta de atividade física, para ele o ambiente da academia é um local que não pertence a ele. Ele olha para aquilo e fala, cara... Meu ambiente é uma praça de alimentação, um restaurante, não é essa academia. E aí ele não consegue ir. Aí ele recorre a esse tipo de medicamento. Com esse tipo de medicamento, o que ele faz? Ele interrompe a fome. Então ele está aqui no ambiente com todos os amigos, e os amigos pedem pizza, toma vinho, aí ele pega uma tacinha de vinho e pega um pedacinho só da pizza e fala, nossa, gente, parece que eu comi um boi. E aí ele vai emagrecendo. Ele comeu só um pedacinho da pizza. No outro dia ele acorda pela manhã e fala, tô sem fome e vou tocar até a hora do almoço. Aí chega na hora do almoço, nossa, salada, frango, ai, não quero. Eu vou pegar só um pedacinho dessa torta aqui. E ele vai perdendo peso. E junto vai perdendo massa muscular, vai perdendo peso. Só que chega uma hora ele tem que parar com o Ozempic. Quando ele corta o Ozempic, a fome vem dobrada. A ansiedade vem dobrada. E o ambiente dele qual que é? O mesmo. E aí, quando ele sentar com os amigos na pizza, o que ele vai fazer? Vai arregaçar na pizza. Quando chegar no final de semana e os amigos prepararem aquele banquete com muita bebida, o que ele vai fazer? Vai comer dobrado. Aí os amigos olham e falam assim, nossa,
Pra quem tava de dieta, hein, João? Tá acabando com tudo, hein, cara? Aí o efeito sanfona, né? Acabou. O que ele precisa? Usar o Ozempic, o Trulicity, o Saxenda como uma ferramenta de aceleração. Pô, eu vou emagrecer. Eu vou entrar numa academia. Quem eu arrumo? Ou eu arrumo um amigo, ou a minha namorada, ou meu marido, ou minha esposa vai comigo na academia. Porque ele precisa ter um parceiro, né? Tem que ter pelo menos um parceiro. Ele pega a rede social dele e limpa todos os perfis de comida, de restaurante, de tranqueira e começa a trazer perfis que possam instruir ele. Então, pô, eu vou começar a seguir o Renato Cariani agora, que toda vez ele dá uma dica legal, ele mostra um estilo de vida que hoje é o estilo de vida que eu quero me enquadrar. E vai seguindo perfis que motivem ele, não desmotivem. Chega na academia, constrói laços, cria novas amizades, ele não está perdendo aqueles amigos, mas ele tem que construir novas amizades para construir um novo ambiente. Chega dentro da casa dele, tira aquela despensa com um monte de alimento ultra palatável, salgadinho, biscoito, sorvete, pão de mel, todas essas coisas, tira e coloca no lugar frutas, alimentos integrais, alimentos que tenham mais propriedade nutricional e menos apelo de sabor. E ele tá lá no Ozempic. E o Ozempic controlando todo aquele desejo que ele teve a vida inteira de comida, afinal de contas, aquilo faz parte da vida dele por muito tempo. Quando ele cortar o Ozempic, ele já tá enquadrado na academia, ele tá bem adaptado a alimentos que já são saudáveis, não ultrapalatáveis. Ele já tem 2, 3 amigos que compactuam com o mesmo estilo de vida. Então, o dia que ele tá preguiçoso, cara, e aí, vamos treinar? Puta, eu tô com uma preguiça. Não, preguiça não. Tô passando aí, vamos treinar. Aí, esse cara, eu entendo que é um cara legal para utilizar um análogo de GLP-1. Agora, quando ele usa o análogo de GLP-1 sem mudar nada desse ecossistema, ele vai tirar esse medicamento e ele vai engordar o dobro. Cara, o que você falou do Ozempic, que eu acho que é muito legal, me lembra muito o caso de bariátrica. Eu conheço muita gente que fez a bariátrica, pô, emagrece 30 quilos no primeiro mês, a pessoa chupa. Só que ela não muda hábito, não faz exercício, não faz nada, e aí... Eu conheço bariátrico, Ed, que o cara, com 3, 4 meses de bariátrica, pô, o estômago do cara tá desse tamanhico, porque ele operou. Ele tentando enfiar comida pra dentro e vomitando. Isso é muito o cara louco, desse não podia ter feito bariátrica antes de fazer um bom tratamento com o psicólogo. Ele não tratou a causa. Ele foi pra cima do efeito. Mas e a causa? Isso é muito louco, né? Porque a obesidade, sedentarismo tem um monte de coisa por trás, né? Que a gente não... Tem. E o maior vilão é o que eu digo, garanto pra você, é o ambiente. Ser humano é ambiente. Não existe premissa mais valiosa do que você é a média das 5 pessoas com que você convive. Para agora, Ed, e pensa as 5 pessoas que você convive se elas não são muito parecidas com o que você vive. É da natureza do ser humano se aproximar das pessoas e de alguma forma ou copiar ou ser copiada. Faz sentido. Como é que você vai mudar o teu corpo se tudo ao seu redor conspira contra? Só a tua vaidade, só o teu desejo, só a tua necessidade quando é de saúde é pouco. E aí, vamos pensar assim, eu tô começando a academia. Sou Legal. uma pessoa que tô começando a fazer exercício e tudo mais. O que é o primeiro cuidado, assim? O que você acha que tem que dar de dica para quem tá começando a fazer querendo começar um processo de musculação, emagrecimento, ganhar músculo? O que você acha que é o que essa pessoa tem que ter em mente para começar a fazer exercício? Eu vou utilizar de toda a experiência que eu tenho há anos vendo pessoas indo e voltando e pessoas que realmente conseguiram cumprir uma jornada e hoje olham para trás e falam: eu não acredito que eu era desse jeito, hoje eu sou muito mais feliz agora. Primeiro fator, se você está entregue a uma vida extremamente sedentária, comendo 3, 4, 5 mil calorias de alimentos ultrapalatáveis, se você acorda pela manhã e você não tem seletividade com o que você vai comer, o que eu quero comer agora de manhã? O que eu vou pedir na hora do almoço? Na janta, o que eu vou pedir de gostoso para comer? Se você está nesse estágio, é um erro você, do dia para a noite, querer se tornar fitness. Eu não tenho controle nenhum sobre a minha alimentação.
Eu sou uma pessoa de hábitos totalmente sedentários. A partir de segunda-feira é salada e frango e todo dia eu vou na academia. Você, nessa mudança radical, saindo de 4, 5 mil calorias para 1.000 calorias, você sustenta a segunda, sustenta a terça, sustenta a quarta. Quando chegar na sexta-feira, você já vai começar a sonhar com comida. Você vai começar a delirar. E aí no sábado, o ambiente, que é o que eu disse, vai te convidar. Você vai olhar e você vai arregaçar tudo que tem ao teu redor. E no outro dia, o sentimento de culpa é: eu não nasci para isso. Eu não nasci para ser fitness. Eu não nasci para ter um corpo legal. Eu não nasci para emagrecer. Eu nasci para ser o que eu sou. Mentira. Mentira. Não existe genética capaz de conspirar contra você dessa forma. O que existe é epigenética. Nunca se falou tanto em epigenética hoje. Ed, epigenética são todos os hábitos e atitudes que você toma todos os dias e que afetam a tua genética. Caramba. Você pode ter pais excessivamente magros e nascer numa criança excessivamente magra. Tua genética é para ser magro. Só que as tuas atitudes levam você a se tornar uma pessoa obesa. Epigenética. Sua atitude, sua rotina, seu ambiente, alterando as suas expressões genéticas. Que loucura. É fato. Então, e sabe qual é o pior? Hoje já existem estudos que comprovam que a tua epigenética é capaz de alterar a genética dos teus filhos. Então, você tinha uma genética excelente dos pais, pelos seus hábitos, pelo seu estilo de vida, pelo local onde você mora. Você alterou as suas expressões genéticas e se tornou, por exemplo, uma pessoa obesa e seu filho nasceu obeso. Que loucura. E o que eu preciso fazer? O que você acha então que é o caminho? O primeiro é a alimentação? caminho dessa pessoa é: comece trocando alimento ruim. Ruim não, eu não gosto de alimento, a palavra ruim, né? Comece trocando alimento ultra palatável por alimento saudável. Calma, eu preciso emagrecer, eu quero mudar meu corpo, chega, eu quero. Legal. Então, na segunda-feira, você vai acordar pela manhã, em vez de você ir na padaria, pedir um pão na chapa, um pão de queijo, um café com leite, você vai pedir 3 ovos mexidos e você pode colocar o seu pão na chapa e um café com leite. Opa, eu troquei o pão de queijo por 3 ovos mexidos. O que isso vai me ajudar? Ovos são proteínas. Proteína, olha isso. 30% das calorias da proteína que você consome, ela é utilizada para digerir a própria proteína. Que legal. Ela é termodinâmica. Então você começa a acelerar o seu metabolismo. O macronutriente que acelera o metabolismo é a proteína. E aí você colocou proteína, chega na hora do almoço, o que você tá? Com menos fome. E na hora do almoço, Renato, o que eu vou comer? Na hora do almoço você vai pegar primeiro a salada. Você vai num selfie, primeiro a salada. E cobre 50% do seu prato de salada. Ah, Renato, eu não gosto de salada. Cara, você não tem mais 12 anos de idade. Meu filho pequeno, se falar isso pra mim, eu vou tentar educá-lo. Você não. Então começa por alface americana, que é levemente adocicada, por tomate, por cenoura, que são vegetais mais fáceis de consumir. 50% do seu prato você preenche com salada. Os outros 50% você coloca um filé de frango grande, maior do que a palma da sua mão, que vai te trazer 150 gramas de frango, que vai lhe trazer aproximadamente 30 gramas de proteína. Ótimo. E arroz e feijão. Olha que mistura fera, arroz e feijão. Então, arroz, feijão, frango e salada. À tarde, tenha na sua mesa frutas. Não é suco de fruta. Suco de fruta é o açúcar da fruta, isso não serve. Tá. Fruta, com as suas fibras, com as suas vitaminas, dependendo da fruta, com a sua casca. Qual fruta? Qualquer uma. Kiwi, maçã, abacaxi, mamão, melão, até banana. À noite. Renato, à noite eu queria comer arroz e feijão. Coma. Ai, mas me disseram, Renato, que eu tenho que cortar a janta para emagrecer. Não tem que cortar a janta para emagrecer. O que você precisa é cortar calorias para emagrecer.
É um erro você, de repente, cortar a janta porque você quer emagrecer e você ficar abrindo a geladeira o tempo todo beliscando um monte de coisa. Porque tá morrendo de fome. O maior inimigo do emagrecimento se chama fome. Que loucura. Ed, é muito difícil alguém engordar com um alimento saudável. É muito difícil. Então, eu fui no Thiago Nigro, no Primo Rico, e eu falei pra ele. E isso viralizou um corte muito grande pelo seguinte. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Tá. Esquece que você tá em dieta. Tá. Hoje, pela manhã, eu vou te oferecer. Gosta de pão? Gosto. Pãozinho quentinho, aquele pãozinho francês quentinho. Mortadela fresquinha? Não gosto. Não. Presunto? Gosto. Presuntinho, queijo, mussarela? Sim. Misto quente. Eu vou pegar 3 pães franceses, colocar torradinho com presunto e queijo, colocar na mesa pra você um café com leite ou um chocolate. Você aguenta comer? Pô, amasso. Fácil. 3. 3 não. Não. Quero ver se você não aguenta. Não, até aguento, mas Então pô... você aguenta comer. Sim. Legal. Se eu te falar que pão, manteiga, presunto e queijo caprichado, 3 pães desse, lhe ofertaram 1.200 calorias com um copo de café. Legal? 1.200 calorias. Você matou. Ficou estufadão, mas você matou. Tá. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar 3 ovos mexidos, 200 gramas de fruta, que é uma tigela fechada, 50 gramas de aveia, 200 ml de iogurte. Você vai comer, que talvez você chegue e fale assim, Renato, eu não consigo mais. De verdade. 450 calorias. 1/3, praticamente. Por que isso? Porque o alimento de alta densidade calórica, numa porção muito pequena, ele tem muitas calorias e por ser ultra palatável, ele tem um sabor muito acentuado, te traz a compulsão por comer até o final. Caraca. Ninguém pega um prato de arroz, feijão e salada que não esteja morrendo de fome e come assim, nossa, vou acabar com isso aqui em 1 minuto, só se estiver morrendo de fome. Agora uma pizza você é capaz de fazer. Um doce, quem gosta de doce, pegar uma travessa de doce, colocar para um cara que ama doce, ele vai comer uma colher e falar, nossa, me dá essa travessa aqui. E ele é capaz de comer uma travessa. Engordar com alimento saudável é difícil. Então, olha que mudança legal. O cara tirou alimentos de alta densidade calórica e colocou alimentos saudáveis e não está passando fome. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, vá para a academia, começa na academia 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. Segunda-feira, você treina uma parte do corpo. Por exemplo, peito, ombro e tríceps. Quarta-feira, você treina pernas por completo e faz um pouco de abdominal. Sexta-feira, você treina costas e bíceps. E se você puder, acorda 1 hora mais cedo e desce para a esteira do seu condomínio ou na rua e faça de 30 a 40 minutos de caminhada. Você trocou alimento ultrapalatável por alimento saudável, está indo 3 vezes na academia no final do seu expediente e pelo menos de segunda a sexta ou de domingo, quando você quer ir, 5 vezes na semana você faz uma atividade cardiovascular. 3 meses o seu corpo está transformado. Das pessoas se assustarem. Renato, nunca mais vou poder comer besteira? Desculpa, esqueci de acrescentar. Faça isso de segunda a sexta. Sábado e domingo, se liberte, mas com equilíbrio. Você não precisa ir para um rodízio de pizza. Sabe que o equilíbrio da galera é pedir um lanche no Mac com tudo grande, com Coca Zero. Exato. Então, sábado, por exemplo, Renato, e sábado e domingo? Sábado e domingo, cara, acorda pela manhã, faz um café da manhã saudável. Renato, eu queria almoçar fora. Vai. Mas eu queria comer uma feijoada. Coma. Mas você precisa comer a cumbuca de feijoada? Até porque, como você vem durante a semana numa alimentação mais equilibrada, você começa a perceber que a sua tolerância cai. Você chegou para mim e falou, Renato, eu comeria, mas eu teria dificuldade em comer 3 pães. Uma pessoa, dependendo do nível de obesidade, ela fala assim, eu comi